Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilão? Só na manha do jabuti? Sossegado? É isso aí. E falta mais uma, né? Os passos do gato. Né? Não, que passo do gato? Suave na nave. Hoje, professor Jorginho, professor Carlinhos não estão sozinhos. Hoje nós estamos aqui com a presença dela, da poderosa. Ela já está sorrindo, ela sabe que estamos falando com ela, a Aldelinda. Não é isso, Aldelinda? Dá um tchauzinho aí para toda Rondônia. É isso aí, galera. Olha só, Aldelinda, olha só, vou falar aqui. Vou falar, não tem esse negócio de olha não. Uma das maiores intérpretes que nós temos no estado de Rondônia. Verdade. Professora de uma grande faculdade aqui. Concordo. Então, a mediação tecnológica está bem servido de intérprete, que nós temos jovens que precisam. E eu acho que ela deveria ficar só conosco, né? Só com a Pois é, rapaz. Eu já falei para ela, mas uma mulher muito requisitada, né? Então, a gente tem que saber lidar, dividir, porque é uma mulher muito requisitada. Beleza, galera, olha só, um assunto interessante, aula de Geografia de Rondônia para os nossos queridos alunos de todo o estado de Rondônia. Vamos lá, sem mais delongas, vamos lá para a tela, meu diretor. Aula 7.1, Geografia de Rondônia, primeiro ano. Nós vamos trabalhar hoje, vamos falar sobre meio ambiente, tema geral, e dentro desse tema nós vamos falar sobre a biodiversidade da floresta, desmatamento e queimadas. É isso aí. São assuntos, Carlinhos, que, embora você não acredite no que eu vou falar, mas é uma verdade, tá? A gente sabe desse assunto, mas o nosso aluno vive este assunto. Não é isso? Chega aqui, meu diretor. Então, o nosso querido aluno, ele vivencia isso. Ele vê isso acontecer de perto. Então, o que a gente vai falar aqui é o cotidiano, daquilo que ele vê lá na zona rural. Certo. Beleza? Então, vamos lá, meu diretor, vamos lá no quadro. Então, trabalhando sobre a questão da biodiversidade, nós temos que falar sobre o contexto de Amazônia, né, que nós estamos dentro de um grande bioma, né, Jorginho? E aí, olha só, geografia... A gente sabe que nós, da geografia, somos uma ciência que adentramos várias ciências, não é isso, Carlinhos? Certo. E hoje nós estamos entrando na seara da biologia. A biodiversidade é a grande variedade de formas de vida, animais, vegetais, que são encontradas nos mais diferentes ambientes. Biodiversidade vem do grego, bio, etimologicamente, né, Aldelinda? Né? A Aldelinda já vai rir de mim. É uma palavra etimologicamente derivada do grego, que bio significa vida, mais a palavra diversidade, que significa variedade. Para a gente começar a entender a questão da Amazônia, a gente tem que diferenciar. E, inclusive, queridos alunos, nós hoje mostraremos para vocês que existem dois contextos, na verdade são três. No entanto, nessa imagem a gente tem dois contextos de Amazônia. Amazônia e Amazônia Legal, ok? Vamos dividir aqui, ó. Amazônia Legal é esta daqui, ó. Ok? Então, a gente tem aí, a Amazônia tem 7 milhões de quilômetros quadrados. A Amazônia Legal tem 5 milhões de quilômetros quadrados. Então, já deu uma diferença de 2 milhões, né? São 9 países. Aqui, ó, nós estamos falando da Amazônia Internacional, né? Isso, Amazônia Internacional. A Amazônia compõe 9 países e aqui dentro do Brasil compõe 9 estados. A Amazônia, ela é 50% do continente sul-americano, enquanto que dentro do Brasil, no território brasileiro,
a Amazônia, ela equivale a 59% de todo o território brasileiro. É muito grande, né, Carlinhos? Muito grande. Um detalhe importante para o nosso aluno compreender, Jorginho, essa questão da qual é a diferença de Amazônia para Amazônia Legal, é que quando nós estamos falando de Amazônia Internacional, como você já citou, ela abrange 9 países. Mas o contexto geográfico, 9 países, contexto de biodiversidade, ela se espalha para todos os 9 países. Agora, quando nós estamos falando de Amazônia Legal para o Brasil, nós estamos falando de quando existem políticas públicas, legislações somente para o nosso território. Perfeito. Então, isso tem o nosso aluno, vocês aí que estão assistindo a sala, têm que compreender que a Amazônia Internacional é os 9 países. A Amazônia Legal são somente para as regiões que compreendem o bioma Amazônia brasileiro. Perfeito. Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, o bioma da Amazônia é a própria Amazônia, né? Essa imensa floresta, essa imensa biodiversidade que é a floresta equatorial. Já no Brasil, 56% da população indígena brasileira tem a Amazônia como local de moradia. E lá em 1953, foi criada por Getúlio Vargas esse termo Amazônia Legal, com o objetivo de planejar o desenvolvimento econômico da região amazônica. As políticas públicas que são implantadas, como, por exemplo, Sistema de Vigilância da Amazônia, que é um sistema que controla o espaço aéreo brasileiro, a partir dessa política pública adotada para a Amazônia Legal, porque como nós temos áreas fronteiriças, precisaria criar um sistema de proteção para o território brasileiro. É isso aí. Então, realmente a gente tem aí um maior bioma, né? Estamos falando do maior bioma do planeta Terra. Olha só a vista aérea da Amazônia, com seus rios caudalosos. E sinuosos, né? Sinuosos. Só para o nosso aluno relembrar um pouquinho de hidrografia que essas curvas que o rio vai fazendo, nós chamamos elas de meandros. Né? Isso, são os meandros. E que essas curvas podem ser modificadas conforme, como o Jorginho falou sobre Rio Madeira na aula de hidrografia, o rio ser novo, ele vai transformando a paisagem. Pode haver muitos meandros, ou ele pode cortar essa paisagem e se tornar um rio reto, né, para exemplificar. Vamos exemplificar usando a imagem então, Carlinhos. Milhares e milhares de anos. Olha só essa curva do rio. Vai entrando aqui na floresta, vai entrando até encontrar isso aqui, ó, só que são milhões de anos para isso acontecer. Não é isso? Exatamente. Então, é o rio jovem, né? Nós temos rios jovens da Amazônia, que ainda carregam muito sedimento vindo das partes mais altas, ok? E aqui nós sabemos que é uma bacia sedimentar que recebe esses sedimentos que vêm sendo transportados pelos rios em milhões e milhões de anos. Perfeito. Beleza? Essa é a vista aérea da Amazônia. Obviamente que 99% dos nossos alunos, né, conhecem essa vivência, tem essa vivência de entrar na floresta, de vez em quando conhece essa floresta. E aqui a gente está vendo uma mata densa, uma mata fechada. Floresta ombrófila densa. Exatamente. Perfeito. Vamos falar agora sobre a questão da biodiversidade, mas no contexto de flora. Olha só que uma palavra diferente para o nosso aluno. Flora, nós estamos falando em relação à natureza, à vegetação. Exatamente, que há inúmeras espécies comestíveis, oleaginosas, medicinais, corantes. Das 100 mil espécies vegetais presentes na América Latina, cerca de 30 mil estão na Amazônia. Então, é muita coisa. E ainda a gente pode levar o aluno a uma reflexão. Vamos lá? Imagine que nós temos e mostramos a imagem da floresta ali intacta, não é isso? Sim. Uma paisagem natural, não humanizada, porque ela está ali na natureza, a floresta está virgem ali, né? Então está intacta.
Imagina que os nossos alunos que são da mediação, que estudam biologia, que estudam química, que estudam NBAZ, sabem que a floresta amazônica detém muitas plantas medicinais que sequer foram descobertas, que é o contexto, inclusive, da nossa aula de hoje, falar. Podemos estar queimando, não é isso? Espécies vegetais que podem curar doenças. Não é isso? Complementando a sua linha de raciocínio, Jorginho, inclusive empresas nacionais e multinacionais estudam plantas que existem na floresta amazônica para transformá-las em remédio e até mesmo em cosmético. A gente cita o exemplo da Natura, que é uma grande multinacional e que utiliza produtos típicos da floresta amazônica para produzir os cosméticos dela. Então, um outro detalhe importante sobre essa questão da flora, muitas espécies de plantas, como por exemplo as orquídeas, que socorrem, as orquídeas, claro, as orquídeas naturais, aquelas da própria floresta, elas estão no topo das árvores. São plantas que nós encontramos dentro do contexto de flora, né? Faz parte da flora e está no contexto do bioma da Amazônia. Além disso, muitas árvores de alto valor comercial. Isso, que inclusive é polêmico esse assunto, né? Mas muitas delas são derrubadas e saem do Brasil de forma para outros países, exportadas, né? Às vezes até ilegalmente. Exatamente. E só contextualizando um pouco a história, né? Que é a irmã nossa da geografia, a seringueira foi a primeira árvore a ser explorada, né, pelos nativos e posteriormente pelos portugueses e colonizadores e posteriormente outros povos, e foi a seringueira, a árvore típica da Amazônia, utilizada de forma economicamente, que até hoje ainda é utilizada, assim como outras espécies. Exatamente. Inclusive os nativos, né, os indígenas, né, já usavam, né, a seiva da seringueira, né, para fazer bola. Exatamente. Isso antes do homem chegar aqui. Perfeito. Beleza? Então vamos lá no quadro, vamos continuar aqui. Então, olha só, tanta informação importante sobre a biodiversidade da Amazônia em um pequeno slide, né? Olha aqui a flora amazônica é abençoada pela natureza. Eu gostei desse texto aqui, fez até a gente lembrar de uma música, né, Carlinho? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Olha aí. Mas que beleza, né, Aldelinda? Né? Olha só, até a Aldelinda achou legal. A vegetação, olha só que interessante, está repetindo e lembrando o nosso aluno que nós comentamos quando falamos sobre florestas, lá na vegetação de Rondônia. Aqui está falando sobre mata de várzea. O que é a mata de várzea para o nosso aluno lembrar? Ela está localizada em uma área mais baixa, sofre inundações periódicas conforme a cheia dos rios. E os solos dessa área, né, da mata de várzea, são solos extremamente férteis. Agora, por que será que é muito fértil, hein, Jorginho? Por que será? Por causa exatamente da grande quantidade de nutrientes que os rios trazem e também que caem dessa vegetação e fazem com que o solo seja rico, fique depositado na superfície, né, na superfície desse solo. Isso. E das plantas que também compõem, juntamente com as águas dos rios que trazem esses nutrientes. São sedimentos, né, que vêm através das águas dos rios, depositam ali as margens desses rios e o solo ali, o pessoal planta melancia, né, cana, abóbora, enfim. Aqui nós exemplificamos algumas espécies de árvores que alguns alunos já até conhecem e utilizam. Olha só, a andiroba, o jatobá, a seringueira, a samaúma, são espécies de árvores que estão nesse tipo de vegetação chamada mata de várzea, ok? Olha aí o exemplo que vocês observam na figura de como que é uma mata de várzea, muito próxima da margem do rio ou fica na margem do rio. Isso. E é uma área inundável. Inundável. Isso quer dizer que, embora nesse momento ela não está, tem um período do ano que fica, o aluno que vive
à beira dos rios, né? Essa região da beira dos rios, ele sabe do que a gente está falando mais do que nós dois juntos, Carlinhos. Então, tem momentos do ano que essa água aqui, ó, que a gente vê que ela é amarelada, ela enche, ela sobe, o rio sobe de tal forma que traz esse sedimento que se deposita, e isso praticamente um adubo natural, e faz, olha só, essas plantas aqui como estão de uma forma bem verdejante. Mata de Igapó. Localizada em áreas ainda mais baixas. Ela tem uma inundação permanente. Professor, como assim uma inundação permanente? Está lá sempre inundada, não seca, ok? A mata de Igapó, ela está dentro d'água. Por esse motivo, encontra-se sempre alagada. Para sobreviver a essa condição, as plantas apresentam estratégias e adaptações diferenciadas. Exemplo dessas espécies de igapó são vitórias régias, buriti, orquídeas e bromélias. Buritis é uma palmeira, né? Palmeira. E são bem majestosas, são bonitas. E tem a tala, né, faz papagaio, né, com a tala da palha dela, né? Exatamente. Tu fazia papagaio? Fazia, mas eu já comprava beneficiado. Ah, já era. Pensei que tu ia lá na beira do rio buscar, lá no Buritizeiro. Mas mata de Igapó é esse exemplo que nós trouxemos para o nosso aluno. Todo o tempo do ano inundável. Pode baixar água? Pode, mas não seca. Isso. Tá? Porque essas plantas se adaptam muito rápido ou se adaptam a essa questão da inundação dessas áreas. Inclusive, a própria imagem já mostra que aqui ela está numa parte do ano que está seca. Ó. Ali atrás, está mostrando ali ó, que aquela parte está meio cinza. Ó. Então, ela vai até ali. Ó. Perfeito. Então, essa foi a mata de Igapó. E aí temos a mata de terra firme, encontrada na maior parte da floresta amazônica. Ela não sofre inundações por localizar-se em áreas mais altas. A vegetação encontrada é de maior porte, como a castanheira. E a castanheira, diga-se de passagem, ela é protegida, né, por lei. Não pode derrubar uma castanheira atualmente, é muito complexo, é considerado um crime ambiental. Hoje, inclusive, por causa da legislação do Estado, né, nós temos as áreas designadas para a exploração e áreas designadas para conservação. Então, dependendo da localidade, você tem que tomar muito cuidado no que você vai fazer dela, né? Eu conheço um amigo, ele comprou um terreno, olha só, já. Ele comprou um terreno e tem uma castanheira lá no terreno. Ele está enrolado para arrancar a castanheira, que o município, a Secretaria Municipal de Ambiente não está deixando ele tirar a castanheira. Ele comprou um jabuti em cima de uma árvore. É muito difícil. É muito difícil dele chegar lá. Ó. Então, olha aí a imagem da mata de terra firme. É uma mata fechada, uma mata exuberante, uma mata bem verdejante. A ombrófila densa e aberta fazem parte dela. Fazem parte dela. Um detalhe importante sobre a mata de terra firme, você também encontra muitas espécies de cipó. Isso. Cipós também que armazenam água, porque como é uma árvore, aliás, é uma área que há muita pluviosidade e umidade, alguns cipós retêm essa água e o solo dessas áreas é um solo muito úmido. E ocorre constantemente, né, o processo de decomposição das folhas, né, dos galhos das árvores que caem, e as copas dessas árvores são muito altas, como é o exemplo da castanheira. Você já deve ouvir falar que a Amazônia é importante para todo o planeta. Essa afirmação é verdadeira e se baseia nos seguintes fatos. Primeiro, participa da regulação das chuvas em quase todo o Brasil. E eu adendo uma informação importantíssima, Jorginho, para o nosso aluno. Essa questão da regulação de chuvas, meu diretor, a Amazônia, ela é um fator importante porque ela tem os chamados rios voadores. Olha só, Jorginho, mas rios voadores, professor? Sim,
Como que se formam esses rios voadores, professor? Os rios voadores eles são formados a partir da alta umidade que a floresta amazônica ela joga para a atmosfera. E isso faz com que haja o equilíbrio de chuvas, tanto para a Amazônia quanto para quase toda essa faixa da zona equatorial, Jorginho. Então, os rios voadores se originam aqui na região amazônica. É por isso que é importante manter a preservação, porque ele é o equilíbrio climático. Interessante. Pegando um pouco da sua fala, lembrei aqui de um fato interessante. Há muito tempo atrás, como é que é, Japa? Há muito tempo atrás, até eu já estou sabendo fazer esse negócio aí, olha aí. Há muito tempo atrás, quando o professor Jorginho era jovem. Muito tempo. Estou falando sério, a mulher começa a rir de mim, mano. Pense, olha só, há muito tempo atrás, não tinha Enem, cara. Era vestibular. Você só tinha que escolher um curso, meu amigo, um curso para entrar, e era só aquele. Hoje tem uma facilidade. Enfim, era uma das questões, cara, da redação. Tinha todo um texto lá, barará, barará. Aí a pergunta era, chove muito porque tem floresta? Ou tem floresta porque chove muito? Olha só, aí a pessoa tinha que discorrer sobre isso, tinha que ter conhecimento biológico e geográfico, dessas coisas que, inclusive, você acabou de falar. Interessante, perfeito, né? Interessante. Isso já tem há muito tempo, né, Johnny? Você já está contando a história. Mas, galerinha, anote isso aí no caderno sobre rios voadores. E se quiser tirar um pouco mais de dúvida, dá uma pesquisada. Isso. Porque isso aí envolve contexto climático, não somente da Amazônia, mas também de toda a faixa equatorial. Inclusive, essa questão da cheia, que está ocorrendo lá no Rio Grande do Sul, tem uma ligação com os rios voadores. Perfeito. Né? Então, nosso aluno esperto vai lá dar uma pesquisada, leia um pouco mais sobre isso aí, e é importante para conhecimento. Vamos lá, meu diretor? Olha só, influencia o regime das chuvas, como já falei, na América do Sul. Representa a maior biodiversidade do planeta, sendo que muitas espécies ainda nem foram descobertas ou catalogadas, Jorginho. Exatamente. E como nós falamos, fica aí a questão da reflexão, né, para o aluno. Fica a questão da reflexão de que espécies nem sequer foram encontradas, né, ainda nem foram sido descobertas, nem catalogadas. E a reflexão é, se a gente continuar a devastar a floresta amazônica, a gente vai ter espécies que vão sumir sem sequer ter sido descobertas. Inclusive, muitos medicamentos têm a sua base de vegetais da Amazônia. Perfeito. Só para curiosidade histórica do nosso aluno também, Marechal Rondon, quando passou trazendo as linhas telegráficas, ele trouxe a comissão com vários cientistas. Com certeza. E esses cientistas, eles catalogaram, anotaram informações de variadas espécies de plantas que eles encontraram aqui no contexto amazônico. Perfeito. Certo? Meu diretor, vamos lá na tela? Atua na regulação do clima mundial, como já foi falado, armazena bilhões de toneladas de carbono. Olha só que interessante, Jorginho. As grandes florestas desmatadas liberam grandes quantidades de gases do efeito estufa para a atmosfera. E, importante salientar biologicamente, que a geografia fala sobre biologia, a floresta ela faz um processo interessante que é chamado de fotossíntese. Nosso aluno já deve ter ouvido falar, mas é bom lembrar, fotossíntese é o processo em que a vegetação transforma o gás carbônico e joga para a atmosfera o oxigênio. Olha só essa informação. Mais um fato importante para a floresta, né? Para interessante que ela captura, né, esse carbono e quando uma árvore ela é derrubada, uma árvore dessa de grande porte, independente se é de grande porte ou não, mas as de grande porte principalmente, elas reliberam novamente esse carbono. E cada árvore dessa, que nesse nosso contexto amazônico é muito úmido, justamente também por causa da floresta, cada árvore é como se fosse uma bomba d'água que jogasse nessa atmosfera essa água através da evapotranspiração. Certo. Não é isso? Então,
cada árvore que deixa de existir é uma bomba d'água que deixa de jogar água na atmosfera. Inclusive a Organização Mundial, no caso a Organização das Nações Unidas, e tem empresas que pagam pelo chamado crédito de carbono. Isso, exatamente. Para que ocorra a preservação da mata virgem, a mata original. E esse crédito de carbono é importante porque ele equilibra exatamente a questão de oxigenação e clima do nosso planeta. Vamos lá para a tela, meu diretor? Então, o sequestro de carbono, como já foi falado, é exatamente a questão de manter a floresta em pé. Agora vamos falar de fauna. A fauna amazônica é a mais espetacular do planeta Terra, incluindo felinos, roedores, aves, quelônios, como o jabuti, né? E primatas. Sua bacia hidrográfica possui a maior diversidade de peixes do planeta Terra, entre 2.500 e 3.000 espécies. Destes, podemos citar o jaú, o surubim, a cachorra, matrixã, piranha, tambaqui, que mais? Branquinha, jatuarana, pacu, dourado, bodó, pintado e etc. São alguns dos mais cobiçados dos amantes de pesca esportiva. Sinceramente, se eu fosse pescar, eu não queria saber de pesca esportiva, não, porque eu queria saber de comer. Que é alimento, né? O importante, olha só que interessante, Jorginho. A gente falou de flora, espécies de planta, e agora de fauna, espécies de animais. Isso. E na floresta amazônica tem variadas espécies, desde pequeno porte até de grande porte. Uhum. Desde peixes pequenos até peixes de grande porte, como é o caso do pirarucu, que é uma espécie também que encontramos na Amazônia. Porém, a lista dos preferidos é encabeçada pelo tucunaré, porque ele é muito bom de briga. Rapaz, isso aí eu já não sabia. Ele é bom de briga? Pois é. Né? O tucunaré, na realidade, quem é pescador, ele tem um pouco mais de dificuldade de pescar, porque ele é um pouco mais agitado e agressivo. É verdade. Né? Na Amazônia vivem ainda, né, além delas, mais de 1.300 espécies de pássaros e 300 mamíferos. No total, a fauna da região tem mais de 2 milhões de espécies, muitas das quais encontradas apenas aqui. Alguns animais são para lá de exóticos, como o peixe-boi, às vezes ele tem até mais de 2 metros, né? O guará, de penas vermelhas, o poraqué, que é o peixe elétrico, que libera carga de alta voltagem, sem falar de espécies como tucano, piranha, arara, papagaios, macacos, enfim. Aqui estamos diante da maior biodiversidade do mundo, né? Inclusive, Jorge, a gente tem alunos ali do Baixo Madeira, né, que convivem com algumas espécies, inclusive essa região ali do Cunhã, onde nós temos ali algumas escolas da mediação, eles convivem com uma espécie de jacaré, do qual é um réptil que também faz parte do contexto da Amazônia. Então, nós temos mais de 1.300 espécies de aves, 3.000 de peixes, mais de 30.000 de plantas, 1.800 espécies de borboleta, 427 espécies de anfíbios, 388 répteis, até mais de 3.000 espécies de abelhas, entre outros como os mamíferos, né, que são 311. E aí, obviamente, tem esse problema, né? A questão do desmatamento e a queimada, que é uma atividade humana que mais afeta a Amazônia. A área desmatada já é maior do que o território da França. O interessante é falar que o desmatamento não é de agora, né, Jorginho? O nosso contexto histórico, ele já vem lá da década de 60, 70, quando começa a chegar povos de outros estados para a região e começa o processo de desmatamento. E foi intenso nessa época porque o território federal de Rondônia precisava ser ocupado. E aí, claro que o desmatamento nesse período era maior e que onde surgiu boa parte das cidades do estado de Rondônia atualmente.
Quase 80% das áreas desmatadas na Amazônia tornaram-se em passagens ou florestas em regeneração. E que, diga-se de passagem, né, Carlinhos, demora muito para se regenerar, né? Entre 2015 e 2016, o desmatamento da Amazônia atingiu 7.989 quilômetros quadrados, conforme o INPE. E esse valor representa aumento em 30% em relação a 2014 e 2015. Olha aí, a gente tem a imagem, né, da madeira que sai daqui. Agora, o interessante, Jorginho, a gente exemplificar essa questão do desmatamento. Por que ocorre um desmatamento? Atualmente ainda é bastante elevado o desmatamento no estado de Rondônia. O desmatamento no nosso estado está ligado principalmente ao fator agrícola, ao fator de produção, ao fator de comercialização. Pecuária. A pecuária. Então, claro que a gente não é contra o desenvolvimento, mas também nós temos que preservar o que nós temos, porque daqui a alguns anos, se eu continuar nesse ritmo, né, nós não teremos mais florestas. Né? Os povos originários, as tribos indígenas, muitos deles ainda dependem de sustentar dos recursos da natureza. Né? Então, é interessante falar sobre isso. E o desmatamento no estado de Rondônia está ligado à questão econômica, o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, e que existe legislação para que ocorra também o reflorestamento, que é um fato ligado ao desmatamento. Perfeito. Vamos lá no quadro, meu diretor. O arco do desmatamento é a região de 500 mil quilômetros quadrados, onde se concentra o desmatamento na Amazônia e compreende os extremos leste e sul da região, tanto nos estados de Rondônia, Acre, Mato Grosso e Pará. Nessa região foi o que a gente acabou de falar, ó, a pecuária e a atividade agrícola, no caso as plantações de soja, avança para o interior da floresta e compromete a sua conservação. É o que nós acabamos de citar para o nosso aluno. E esse desenvolvimento, olha só que imagem impactante. Você percebe que esse arco, olha só, o arco, vou mudar de cor aqui. Preto, põe preto. Vamos pôr o preto, deixa eu apagar. Olha o arco de desmatamento na nossa região. A gente percebe aí que está próximo dos 50%, né? Olha só que interessante. E esse arco de desflorestamento ou de desmatamento é justamente com o avanço e o aumento da produção agrícola. Então, tem uma música que fala sobre a questão do desmatamento. É uma música que fala assim: o índio chorou, o branco chorou, todo mundo está chorando, a Amazônia está queimando. Ai, que dor, ai, que horror. O meu pé de sapupema, minha infância virolênia, que dor. Lá se vai a saracura correndo dessa quentura e não vai mais voltar. Lá se vai a passarada junto com a macacada para nunca mais voltar. Virou deserto o meu torrão, meu rio secou e para onde eu vou? Olha só que música bonita, né? Falando de uma realidade que faz parte, que está fazendo parte do nosso cotidiano na Amazônia. E uma palavra que tem nessa música, falando sobre, aqui falou deserto. Virou deserto. Tem algumas áreas, inclusive aqui da região amazônica, desertificação. Por causa do desmatamento, está começando a se tornar deserto. Deserto. Solo muito pobre. Isso. Né? Arenoso. Arenoso, que já não dá mais para se recuperar. Não dá de recuperar, exatamente. Então, essa questão do desmatamento ou desflorestamento está ligada às atividades agrícolas. Não somos contra o desmatamento, mas que haja... não somos contra o desenvolvimento, por sinal. O desenvolvimento. Nós temos que ter o desenvolvimento sustentável. Sustentável. É isso? Tanto haver desmatamento, mas também haver o reflorestamento. Baseado nessa frase que você queria achar aí, que você confundiu um pouco, eu vou citar outra música, do Roberto Carlos. Cite. Ele fala bem assim, Japa, olha. Não sou contra o progresso, mas apelo para o bom senso. Um erro não conserta o outro. Isso que eu penso.
O Progresso. Fica aí de dica de música que fala sobre meio ambiente, né? Olha só, a Japa gostou, rapaz. A Japa ficou até sorridente. Olha. Então, a música chama-se O Progresso, de Roberto Carlos. E a anterior chama-se Lamento de Raça, do Garantido. Olha aí. Ok? Outro mapa sobre o arco do desmatamento observa que essas partes rosas... Isso, é uma imagem de satélite, né? Uma imagem de satélite são as áreas que ocorrem, né, desmatamento. Isso a gente está falando desde 2012. Olha Então, só como a nossa região, nosso estado de Rondônia, né, vem sofrendo muito com essas áreas de desmatamento. É isso? Então, olha só, essas partes cor-de-rosa correspondem a áreas desmatadas. Perfeito. As principais consequências do desmatamento são... Obviamente que a gente vai ter a perda da biodiversidade, a exposição do solo à erosão, às vossorocas, não é isso? As ravinas, que são aquelas imensas perdas de solo depois que tem uma chuva. Não é isso? Que são levadas para outro lugar. Desertificação, que você acabou de falar, Carlinhos, a desertificação, aquecimento global, ou seja, estamos aqui a nossa casa. Então, o efeito que acontece aqui não vai ser só aqui, vai ser a nível de planeta Terra, ok? E, obviamente, que nós teremos também problemas com o efeito estufa, porque o desmatamento libera quantidades significativas de gases que fazem com que esse efeito estufa aconteça. Assim também como as queimadas, né? Porque, em um detalhe, só para o nosso aluno entender, aqui na Amazônia nós temos um sério problema, a gente desmata e ainda queima. E é o que gera o empobrecimento do solo, porque o solo precisa dos nutrientes das plantas. E queimou já, né? E quando você já desmata, já mata aí uma porcentagem dos nutrientes. E aí quando você já coloca o fogo, aí o solo perde a sua, vamos dizer assim, a sua potencialidade do que ele poderia produzir. É por isso que muitos agricultores utilizam o enriquecimento do solo para poder melhorar a sua produção, porque a queimada destrói os nutrientes. Isso, aí ele tem que fazer uma recomposição ali, né? Com adubo, não é isso? Então é isso. E aí, Carlinhos, o que você achou? Aula gostosa. Interessante, né? A Japa gostou também. A Japa gostou, né? A gente tava com saudade dela, né? Aparecendo aqui na geografia. Então é isso, galera. Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Tchau. Tchau, tchau.